todas bem-vindas ao meu canal. E hoje eu vou contar uma história, eu não sei nem se posso estar contando essa história para vocês. É sobre o Jesus histórico de Elipas Levi. Ele é contado no livro de Elipas Levi, que eu andei pesquisando essa história na internet. Eu andei pesquisando muito essa história e eu não achei, mas eu não me lembro qual é o nome do livro. Eu só me lembro que sim, tem essa história lá, e a história que eu achei na internet é uma história que ela não está completa, ela não está de forma nenhuma completa. Você primeiro vai ter que se cadastrar no site que eu achei para você ter acesso à história, então é algo mais difícil de se encontrar. Para que vocês que não sabem, Elipas Levi foi um famoso ocultista da história, e ele é tão famoso quanto o Aleister Crowley. É um ocultista bastante renomado, um ocultista francês, e ele conta em um dos seus livros a história sobre Jesus. Mas a história de Jesus, como ele havia segundo ele, sabido, né, da existência do Jesus. Na ideologia dele, nós vamos falar de um Jesus histórico. Não Jesus que a gente vê na Bíblia fazendo milagres, mas um Jesus que foi confundido com o Messias e que até hoje ele é tratado como Messias, mas claro, nem todas as pessoas sabem da verdadeira história. O ocultismo é a ciência que estuda o que está oculto. Basicamente isso. O que está oculto é aquilo que está escondido. É tudo muito óbvio. Mas o que a gente pode perceber é que ao analisar essa palavra, aquilo que está escondido é aquilo que não está em aberto ao conhecimento de todas as pessoas. Ou seja, segundo os ocultistas, aquilo que eles sabem é a verdade, é a única verdade. Mas como as pessoas não têm o conhecimento dessa verdade, ela acaba ficando apenas para os ocultistas, e as pessoas acabam tendo interpretação errônea ou interpretação muito equivocada naquela história. Mas por que os ocultistas eles ficam com a verdade? Porque eles não fazem que nem os iluministas, né, que nem esses grandes filósofos que queriam espalhar a verdade para a humanidade. Simples. Segundo a minha concepção, eu não sei se realmente é assim, mas segundo a minha concepção, tem certos casos, tem certas histórias que a humanidade não está preparada para saber. Tudo ao seu tempo. Se a humanidade ficar sabendo de muitas coisas, acaba se destruindo. Por exemplo, a bomba atômica. Se a humanidade não tivesse sabido da bomba atômica antes, né, não teria ocorrido aquela tragédia que ocorreu em Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, antes mesmo de os Estados Unidos ter descoberto a bomba atômica, não sei se foi realmente os Estados Unidos, né, porque teve aquela corrida horrível para pegar a tecnologia da Alemanha nazista, etc. Então, antes dos Estados Unidos terem descoberto a bomba atômica, aquilo estava oculto. Aquele conhecimento de fazer uma bomba, ela estava escondido dos outros, escondido da humanidade. Assim que os Estados Unidos conseguiu a bomba atômica, conseguiu saber da existência da bomba, ele lançou aquela bomba no Japão e ocorreu aquilo ali. Então, foi um conhecimento que o ser humano teve que ocasionou na própria destruição. Agora nós sabemos que existe uma grande esfera, né, uma grande história de uma guerra, de uma futura terceira guerra mundial, e que essa terceira guerra mundial tem um grande risco de ser com bombas atômicas. Então, se o ser humano não tivesse sabido antes de como se fazer uma bomba atômica, isso não estaria acontecendo, o risco de uma destruição global não estaria acontecendo. Então, existem certos conhecimentos que a humanidade não pode saber, pelo menos ainda. E os ocultistas, eles são estudiosos desses segredos, e eles têm a autoridade, né, a responsabilidade de mantê-los escondidos até tal época, até tal data, até que a humanidade esteja preparada para descobri-lo. E mais, galera, talvez há segredos que a humanidade nunca possa saber. Não sei se vocês estão ouvindo, tá chovendo aqui, mas vamos continuar o vídeo mesmo assim. Segundo Elipas Levi, Jesus não é um Messias. Jesus é na verdade um homem que foi confundido com Messias.
Eu vou contar a história aqui, eu não sei nem se eu posso contar essa história. Então, galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Você que ainda nunca tinha visto um vídeo do canal, seja bastante bem-vindo. Se inscreve, vai me ajudar bastante se você tá gostando do vídeo até aqui. E vamos pra... deixa um like, né? Deixa o gostei se você tá gostando. E vamos para a história. Pois Levi é o seguinte, preste bastante atenção. Existia um homem, eu não vou estar citando nomes porque eu não lembro do nome de todos os personagens. Eu me lembro apenas de ter visto esse livro uma vez. Mas eu sei que só existia um homem que andava pelas terras da Judéia. E esse homem era um cara muito ruim. Esse homem era muito ruim. Ele roubava, saqueava, estuprava, fazia de tudo. O nome dele era mais ou menos Joseph, eu acho. Ao mesmo tempo, existia nas terras da Judéia uma cabeleireira chamada Maria. E Maria, ela era uma mulher doce, uma mulher amável, uma mulher que era totalmente temente a Deus. E ela estava prometida a casamento para um outro homem, né? Um cara que também era temente a Deus, era um exemplo, né? Um exemplo perante a sociedade. E Maria, ela estava lá na vida normal dela e de repente o tal meliante, né? Eu vou chamar ele de Joseph, o tal Joseph, ele chega na cidade qual Maria morava. E ele vai lá e vê Maria pela primeira vez. Joseph se apaixona por Maria e ele começa a desejá-la sexualmente. Em uma noite, Maria está lá deitada. Joseph se aproxima, né, da casa de Maria e consegue entrar no seu quarto. De repente, Maria nota aquele homem estranho na sua casa e começa a lutar contra este homem, e ele acaba ganhando a guerra em cima de Maria. O que acontece? Maria sexualmente violentada, né, e ela engravida. E o nome desse filho acaba sendo Jesus. Quando Maria engravida, né, outro homem, nessa época, né, que a mulher que era acusada de adultério, ela era apedrejada em praça pública. Não, eu vou ter que fugir. E ela foge, pelo que eu me lembro da história. Quando Maria foge, ela acaba tendo Jesus em uma outra cidade, né? Uma outra cidade que é chamada cidade de Nazaré. E ela tem Jesus e Jesus acaba nascendo sem o pai. Ele acaba nascendo sem o homem a qual Maria estava prometida em casamento. E ele acaba nascendo sem conhecer o pai, que era o estuprador. Um dia, né, Jesus já grande, Jesus se torna um grande homem temente a Deus como sua mãe. Maria conta para Jesus o segredo por trás do seu nascimento. Jesus naquela época era um grande sábio. Ele sempre era o chefe religioso da sua igreja judaica. Ele era muito temente a Deus, por causa da influência que ele sofria de sua mãe. Ele já tinha conquistado muitos seguidores como verdadeiro pastor, como verdadeiro profeta. E aí Maria conta para Jesus um segredo por trás do seu nascimento. Jesus fica sabendo que ele é filho de nada mais, nada menos que um estuprador. E Jesus, ele com raiva de que aquele cara tinha feito algo com uma mulher tão doce, mulher tão pura como a sua mãe, né? A cara tinha acabado com a virgindade dela. Jesus acaba tomando para si uma ideia. Eu sou Jesus, né? Então, na minha opinião, minha mãe nunca foi violentada. Na minha opinião, minha mãe é virgem. Nenhum homem encostou na minha mãe, porque apenas um estuprador havia encostado em Maria naquela época. Então, se não fosse o estuprador, Maria ainda seria virgem. Para Jesus, aquele estuprador nunca tinha existido. Para Jesus, Maria ainda continuava virgem. E Jesus, claro, não tomava o estuprador como seu pai, e muito menos o homem com Maria estava sendo prometida como seu pai, porque ele também havia a abandonado. Com certeza ele a caçaria, com certeza ele mataria, com certeza Maria seria apedrejada em praça pública. Então Jesus,
ele não toma nem um dos dois como seu pai. Jesus acaba ficando como uma pessoa sem pai e que acredita que a sua mãe é virgem, com raiva do que aconteceu, com raiva do tal estuprador. E o que acontece? Chega uma hora em que um dos discípulos de Jesus pergunta: meu Senhor, qual é o pai de tão nobre, de tão imensa sabedoria? E Jesus responde: eu não tenho pai. O único pai que eu tenho é Deus que está no céu. E assim Jesus fica conhecido como Filho de Deus. E Maria fica conhecida como a mulher virgem. Os discípulos, eles começam a espalhar a história de Jesus pelas cidades, começam a espalhar a fama de Jesus, o grande profeta, e o que acaba durante a história, durante as traduções da Bíblia, Jesus acaba sendo conhecido como Messias, nascido de Deus, nascido de uma virgem chamada Maria. Essa é a história de Jesus, do Elipas Levi, galera. Não é obrigado você acreditar, na verdade eu, como parte da minha religião, eu não acredito. Eu estou compartilhando essa história para vocês, que é uma história muito interessante, que ela não está totalmente disponível na internet. Eu não sei nem se eu posso estar contando essa história para vocês. Então, pela minha coragem, já se inscreve no canal, já deixa o like aí, por favor. Brincadeira, eu peço like, mas na minha opinião isso daí não vale de nada. O importante é eu estar compartilhando tal conhecimento com vocês. Então, galera, obrigado por tudo. Essa é a história. Claro que é uma história totalmente ateísta, claro que é uma história até mesmo pagã, segundo as normas da igreja. Cabe você acreditar ou não. Eu estou aqui apenas divulgando conhecimento, eu não estou tentando formar nenhuma opinião. Então, beleza, galera, esse foi mais um vídeo. Vai vir muito mais vídeos no canal, então me acompanha aí, porque tô aí no novo hobby, Esse canal aqui é um hobby. Às vezes eu tô sem fazer nada, eu ligo e vou gravar, então é um hobby. Então, obrigado aí.